Bom dia, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal Fute na Veia. Bom, esse é mais um vídeo aqui dessa playlist que eu estou fazendo de como o futebol brasileiro pode voltar a ser o futebol mais forte do mundo. E esse vídeo, ele é extremamente importante porque é um doce, se não o principal fator que fez o futebol europeu se descolar tanto do futebol brasileiro nos últimos anos. Então fica até o final que você vai entender, mas se é a primeira vez que você está chegando aqui, dá uma forcinha aí, deixa o like, se inscreve no canal porque isso ajuda demais, é sério, o vídeo ajuda muito a engajar e eu quero que essa playlist engaje para o futebol brasileiro poder crescer. Então dá essa forcinha aí pra mim que me ajuda demais também, beleza? Bom, o que eu vou falar aqui é sobre a globalização, é sobre ter jogadores de várias nacionalidades diferentes jogando aqui no Brasil. O futebol brasileiro tem olhado só para si no sentido de repatriar só bons jogadores brasileiros, né? Como o Gerson e o Pedro no Flamengo, o Gabigol também no Flamengo, o Lucas, o Luiz Gustavo e o Rafinha no São Paulo. O Rafinha foi pro Flamengo antes, né? Mas é a mesma ideia. O Hulk, por exemplo, no Galo. E também a gente tem olhado e trazido muitos jogadores da América do Sul, dos outros países da América do Sul, né? Não à toa, só o Brasil que ganha a Libertadores desde 2019, porque a gente enfraquece os caras e se fortalece. Então, e tudo isso é ótimo, tá? É excelente que tudo isso esteja acontecendo, é algo que precisa acontecer mesmo que precisa acontecer até mais. Isso tem que começar a acontecer mais e mais ainda. Mas já passou da hora do Brasil começar a explorar outros mercados, explorar outros continentes, principalmente Europa e África. Essa barreira parece que está começando a se quebrar agora, porque no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Brasil ele tem o Campeonato Brasileiro, né, da Série A, ele tem 7 jogadores europeus e 2 jogadores africanos, né? Os dois africanos é o Bastos e o Bolasie do Criciúma. E tá todo mundo tipo, nossa, o que tá acontecendo? O futebol brasileiro tá virando futebol manager, um monte de cara aleatório e tal, jogando aqui e tal. Mas eu acho que isso, na verdade, é algo muito bom que tá acontecendo. Não tô falando que todo mundo que tá chegando vai ser bom, tá? Não é isso. Longe disso. Por exemplo, o Kurzawa tava sendo especulado, ia pro Corinthians. Francês e tal. Cara, seria uma contratação ridícula. O Kurzawa, ele, pelo amor de Deus, seria péssimo. Não tô falando que todo mundo que, por ter europeus e um pouco mais de africano aqui, vai ser bom porque todo mundo vai jogar bem, então não é disso que eu tô falando. Eu tô falando é que é bom que a gente comece a achar cada vez mais comum ter jogadores de outros continentes aqui na América do Sul, jogadores de outros continentes aqui no brasileiro. Porque, gente, essa globalização foi determinante para o futebol europeu começar a crescer tanto. Em 1995 foi quando entrou em vigor a Lei Bosman, que basicamente faz com que jogadores europeus não sejam considerados estrangeiros em outros times de outros países. Então, o alemão poderia jogar no Real Madrid sem ocupar vaga de estrangeiro, o italiano no Manchester United e assim por aí vai. Então, é como se a Europa inteira fosse considerada, tipo, europeu. Você é europeu, você pode jogar em outro time de outro país sem ter essa questão de vaga de estrangeiro. A partir disso, os clubes começaram a ter muito mais variedade de nacionalidades e começaram a buscar cada vez mais jogadores de outros continentes, porque só esses que ocupariam as vagas de estrangeiro. E com o poderio financeiro que a Europa tem, todo mundo começou a ir pra lá, inclusive daqui da América do Sul, fortalecendo o futebol europeu e enfraquecendo o futebol aqui sul-americano. Então já tá mais que na hora do futebol brasileiro fazer o mesmo. A gente já tem olhado bastante pros outros clubes da América do Sul aqui, pros outros países. Tá começando agora, parece que a ter mais jogadores europeus aqui no Brasil. E tem que explorar cada vez mais o mercado europeu, o mercado asiático e africano também, principalmente africano, por que não? Quanto jogador de origem africana você vê lá na Europa? O Salah, por exemplo, é um dos melhores jogadores do mundo há algum tempo, é egípcio, o Mané é senegalês, tem muito jogador de origem africana que tá jogando muito lá na Europa. Então, o Brasil ele tem que começar a tentar olhar para esse mercado. Só que tem uma grande questão. A Europa, ela fez essa globalização com muita facilidade pelo poderio financeiro que eles têm. Só que o Brasil não tem esse poderio, não tem como fazer isso. Então, você precisa explorar mais esses outros mercados
mas você precisa ter um trabalho de scout excelente para isso. Porque o Brasil, né, o futebol brasileiro, não teria essa bala na agulha de tentativa e erro o tempo todo. Porque, pra falar a verdade, a Europa, ela acabou, de certa forma, fazendo isso. Foi muita tentativa e erro. Quanto jogador, sei lá, você vê que sai daqui do Brasil por 20 milhões, e aí ele tá, sei lá, num clube de médio, segunda, terceira prateleira lá da Europa, não tem nada e tal. Então, gastou um pouco aqui pra poder contratar uma promessa lá do Brasil. Não deu certo, mas eu gastei pouco. Então, o Brasil, no caso, não tem condição de fazer isso. Não dá pra fazer essa tentativa e erro. Então, tem que ter um trabalho de scout excelente pra poder você mapear bem os jogadores e errar o mínimo possível. Então, essa globalização ela tem que ser somada a esse scout tanto pra base quanto pro profissional. Porque tendo um trabalho de scout bom e que explora outros continentes, você pode achar jogadores desconhecidos e aí conseguir ainda aumentar muito o nível do seu time, gastando menos. E tendo um scout também excelente para base, para você poder mapear e achar jovens talentosos em outros continentes, para poder trazer para a base e terminar a formação ali, você vai investir também no futuro. O scout para o profissional você investe muito no presente, e o scout para base você vai investir muito para o futuro, porque você pode achar ali um jovem talentoso, terminar a formação dele, quando ele subir para o profissional você vai ter um excelente jogador, e se ele quiser sair no final, você ainda pode lucrar muita grana com ele. Então esse para mim é um dos pontos principais para o futebol brasileiro começar a subir de nível e voltar a bater de frente com a Europa, com a diferença financeira que existe. Porque com o poder financeiro que eles têm, eles quase sempre vão vencer na grana. Se for disputar ali na grana, eles praticamente sempre vão vencer. Os grandes clubes com certeza vão vencer. Mesmo o Flamengo, sei lá, o Flamengo consegue bater de frente com a segunda prateleira da Europa. Com a primeira ainda não tem chance. Então tem que ser feito muito bem esse trabalho para você poder encontrar jovens talentosíssimos e excelentes jogadores desconhecidos antes da Europa. Com a diferença financeira que existe, pra gente bater de frente com a Europa, a gente precisa fazer muita coisa acima da média. Então, o trabalho tem que ser feito acima da média. Como, por exemplo, o River Plate do Galhardo. O poder financeiro do Brasil é muito maior comparado ao da Argentina. Então, os argentinos precisam fazer um trabalho muito acima da média para conseguir voltar a bater de frente mesmo e até superar os clubes brasileiros. E o único time que fez isso nos últimos tempos foi o River do Galhardo, que de 2015 até 2020, mais ou menos, era se não o clube mais temido da América do Sul. Então pra mim é a mesma coisa. É possível sim os clubes brasileiros baterem de frente com a Europa, só que o trabalho tem que ser acima da média. Porque se você fizer um trabalho mediano comparado com o trabalho mediano da Europa, o da Europa sempre vai ganhar. Porque eles podem fazer o trabalho mediano comparado ao Brasil. Então o trabalho aqui no Brasil tem que ser acima da média. A gestão tem que ser muito bem feita. Coisa que, até o momento, nenhum clube brasileiro fez. Bom, pessoal, esse é o vídeo. Se você gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa a notificação para não perder os próximos. E, é sério, deixa o like aí e comenta alguma coisa para poder ajudar a engajar esse vídeo, para ver se ele chega em algum dirigente aí de algum clube e comece a tomar atitudes, porque eu quero muito ver o futebol brasileiro voltando a ser o futebol mais forte do mundo. Beleza? Beijo, tchau!